Dentro do horário regimental, em nome de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2025. Convido o vereador senhor Diego Zenatti Zanini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22, 7. Agradeço ao vereador Diego pela leitura do versículo. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, a vereadora Rosane, ao corpo técnico desta casa, Dr. Odin Gustavo, Dr. Tiago, ao público aqui presente, Dona Sebastiana, a Josi, o Marcelo, e também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando via rede social. Eu coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada em 25/8/2025. Os vereadores que concordam com a aprovação da referida ata permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicita ao vereador e primeiro secretário, senhor Paulo Egídio Sesca, para que proceda com a leitura da primeira parte dos expedientes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, corpo técnico da nossa casa, doutor Odin, doutor Tiago, a Vanessa, dona Sebastiana, a Josi, o Marcelo, que se fazem presente aqui, pessoal que nos acompanham nas redes sociais. Água Doce, 29 de agosto de 2025, ofício número 402/2025, a Sua Excelência, o senhor Jorge Rony Haslinger, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, sobre o CEP 89.654.000 Água Doce, Santa Catarina. Prezado senhor, encaminho através do presente o seguinte projeto de lei para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 036/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2026. Atenciosamente, Giovanni Luiz Brandalize, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 036/2025, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária 2026. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Paulo e convido o vereador e segundo secretário, senhor Diego Trento Correia, para que proceda com a leitura da segunda parte dos expedientes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Colega vereadora Rosane, boa noite. Boa noite especial para o corpo técnico desta casa. Dona Sebastiana, Josi, Marcelinho, sejam bem-vindos novamente. E uma boa noite especial para quem nos acompanha via redes sociais, Facebook. Temos uma nota técnica, 03, DEJUR 25, UVESC. Área temática, convocação de suplentes, licença de vereadores, direito constitucional, princípio da simetria. Objetivo, orientação às câmaras municipais sobre o prazo mínimo de licença para autorizar a convocação de suplentes para a substituição de vereadores licenciados. Referência, Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI número 7.257, Santa Catarina. Introdução. A presente nota técnica tem por objetivo esclarecer os questionamentos originados das câmaras municipais filiadas ao VESC, quanto à possibilidade de convocação de suplentes no caso de licença de vereadores por período igual ou inferior a 120 dias. O questionamento se origina do fato de que a Constituição Federal de 1988 prevê no parágrafo 1º, artigo 56, que no caso dos deputados federais e senadores, o suplente será convocado nos casos de vaga,
de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. A Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989, por sua vez, prevê em seu parágrafo 1º do artigo 45 que o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas no inciso 1º ou de licença igual ou superior a 30 dias, para o caso de deputados estaduais. A disposição de prazo distinto da Constituição Federal de 1988 para a convocação de suplentes pela Constituição do Estado de Santa Catarina foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede do julgado da ADI número 7.257, Santa Catarina, em 7 de abril de 2025, sob o principal fundamento de que a redação deveria atender ao princípio da simetria. Diante deste cenário, as câmaras municipais de Santa Catarina passaram a demandar ao VESC, questionando a necessidade de que a regra de prazo estabelecida pela Constituição Federal e imposta à redação estadual seja também de reprodução obrigatória nas leis orgânicas municipais e nos respectivos regimentos internos das câmaras municipais quando tratarem da temática. A seguir, portanto, são apontados os fundamentos jurídicos através dos quais a UVESC orienta a adoção imediata de tal entendimento pelas câmaras municipais de Santa Catarina como medida de proteção aos presidentes de câmaras e atendimento às decisões judiciais de eficácia plena no nosso ordenamento jurídico. Desde já, apontamos que os esclarecimentos complementares podem ser diretamente formulados à diretoria jurídica da UVESC, através do e-mail juridico@uvesc.org.br. Segundo, fundamentação. 2.1. Análise de constitucionalidade de normas municipais. A Constituição Federal de 1988 elevou o município à condição de ente federativo autônomo, dotado de capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Essa auto-organização se materializa por meio da elaboração de uma lei orgânica própria, que deve, no entanto, observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado, conforme prevê o artigo 29 da Constituição Federal de 88. A partir de tais disposições, a doutrina constitucional brasileira estabeleceu a existência de um princípio constitucional não escrito denominado de princípio da simetria. O princípio da simetria determina que a organização dos poderes e as normas do processo legislativo estabelecidas na Constituição Federal devem ser por simetria, observadas pela Constituição Estadual e, consequentemente, pelas leis orgânicas municipais. A Constituição Estadual funciona, portanto, como um espelho da Constituição Federal, adaptando seus preceitos fundamentais à realidade local. Assim, ao confrontar uma lei municipal com a Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça está indiretamente verificando sua conformidade com o modelo federal. A Constituição Federal atribuiu aos Tribunais de Justiça do Estado a competência para processar e julgar a ação direta de constitucionalidade, a ADI, de lei ou de ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual. Esta é a via principal e direta para o controle concentrado de constitucionalidade das normas municipais. O Supremo Tribunal Federal reconhece tal modelo, reiterando as regras gerais de sua incompetência para análise de constitucionalidade de leis municipais e a legitimidade de que tal análise seja realizada pelos Tribunais de Justiça Estadual. Notadamente, observa-se tal entendimento no julgado do tema 484, de repercussão geral, além de outros julgados. A compreensão de tal sistema de controle de constitucionalidade das leis municipais é fundamental para compreender a razão pela qual a norma para a convocação de suplentes em caso de licença deve ser reproduzida pelos municípios. Não basta que a disposição exista de maneira similar na Constituição Estadual. Se a regra contida na Constituição Estadual não for de reprodução obrigatória na Constituição Federal,
também haverá liberdade de disposição pelas leis orgânicas municipais e suas respectivas leis complementares e leis ordinárias no âmbito regulamentador. No caso de a regra em discussão ser de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, ela também, assim, deve constar nos mesmos exatos termos na Lei Orgânica Municipal. Portanto, a situação que permitiu, durante décadas, que as leis orgânicas municipais e regimentos internos das câmaras municipais, por consequência, dispuserem de regras distintas da Constituição Federal para a convocação de suplentes, foi a ausência de declaração de que tal regra deveria ser de reprodução obrigatória pelos estados e municípios. Alterou-se tal situação quando o Supremo Tribunal Federal passou a decidir reiteradamente que, para tal disposição da Constituição Federal, aplica-se o princípio da simetria, culminando no julgado da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7.257, Santa Catarina, que tratou especificadamente de tal disposição na Constituição do Estado de Santa Catarina. Dois, limites às disposições normativas de natureza organizativa pelos entes federados. Embora o princípio da simetria não se encontre explicitamente nominado na Constituição Federal de 88, as normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros são estabelecidas pelo seu artigo 27, como consta no documento. A reprodução obrigatória de tais regras pelas leis orgânicas municipais, por sua vez, encontra fulcro no artigo 29 da Constituição Federal, já mencionada nos seguintes termos, como consta no documento. Sob tal fundamento, a ADI 7.257 Santa Catarina estabelece no seu inteiro teor de acórdão a necessidade de que os estados, quanto municípios, denominados entes subnacionais, reproduzam tais disposições em suas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas in verbis. Desta forma, não restam dúvidas na interpretação da Suprema Corte de que as matérias atinentes aos temas de sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. A temática da presente nota técnica, a respeito da licença de vereadores e da sucessiva convocação de suplentes, portanto, é de tais disposições. 3. Necessidade de atendimento à simetria constitucional na regra de convocação de suplentes, ADI 7.257, Santa Catarina. A decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da regra estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989, não é isolada. Antes de tal decisão, entendimento semelhante já havia sido adotado no julgamento de inconstitucionalidade de disposições semelhantes no caso de constituições estaduais dos estados de Mato Grosso, Acre, Pernambuco e Rondônia. A decisão a respeito da Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989, portanto, aplicou tal entendimento já consolidado, resultando no julgamento da ADI 7.257, de relatoria do ministro André Mendonça. O julgamento é claro ao definir que a Constituição do Estado de Santa Catarina e, via de consequência, as leis orgânicas municipais, conforme os fundamentos já elencados supra, devem reproduzir os exatos termos da redação do parágrafo 1º do artigo 27, estabelecidos na Constituição Federal de 88, conforme sua ementa. Importante mencionar também que a decisão já se encontra registrada na publicação oficial da Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, conforme pode-se observar no documento. Não obstante, o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina já aplicou
o entendimento em análise da constitucionalidade de disposição semelhante da Lei Orgânica do município de Chapecó, em sede de julgamento da ADI 50.30.231. Assim, conforme a ementa constante no documento. Diante deste cenário, embora tenhamos veemente discordância dos fundamentos de que a convocação de suplentes no período inferior ao estabelecido na Constituição Federal viola o princípio democrático e da soberania popular, esta é a interpretação pacífica adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Necessário ainda destacar que todas as decisões prolatadas em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, como é o caso de ambas as decisões acima mencionadas, do STF e do TJSC, possuem eficácia erga omnes, ou seja, devem ser obrigatoriamente adotadas por todas as esferas da administração pública, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. A orientação da UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, portanto, é que tal entendimento passe a ser imediatamente adotado por todas as câmaras municipais de Santa Catarina, não devendo haver a convocação de suplentes no caso de licenças para tratar de interesse particular ou por motivo de doença que seja inferiores a 120 dias. Essa medida visa proteger os presidentes das câmaras municipais e os suplentes de eventuais responsabilizações pela prática de tais atos. Destaca-se que tal prazo não se aplica para o caso de investidura nas funções de secretário municipal, por tratar-se de hipóteses distintas das licenças, autorizando-se, nesse caso, a convocação imediata do respectivo suplente. Terceiro, conclusão. Diante dos fundamentos apresentados, a UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, através de sua diretoria jurídica, orienta que a. As câmaras de vereadores de Santa Catarina, através da presidência e de sua mesa diretora, passem a adotar de maneira imediata o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a respeito da necessidade de entendimento do princípio da simetria nas regras de convocação de suplentes no caso de licença para tratar de interesses particulares e de licença por motivo de doença, não convocando suplentes nos casos de licença dessa natureza que possuem período inferiores a 120 dias. Tal medida visa proteger os presidentes de câmaras municipais e os suplentes de eventuais responsabilizações pela prática de tais atos. B. O prazo de 120 dias não se aplica para o caso de investidura nas funções de secretário municipal, por tratar-se de hipóteses distintas de licenças, autorizando-se, nesse caso, a convocação imediata do respectivo suplente. E C. A adoção de tal entendimento não necessita de prévia alteração das disposições da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno da Câmara Municipal, podendo ser aplicado de imediato, dada a natureza declaratória e eficácia imediata, e ao efeito erga omnes das decisões já prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, visto se tratarem de decisões exaradas em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Considerados esclarecidos os pontos sobre questionamentos, é o nosso posicionamento. SMJ, Florianópolis, Santa Catarina, 18 de agosto de 2025. Vinícius Neres, advogado OAB-SC 49.159, diretor jurídico da UVESC. Seria essa a nota técnica, senhor presidente e colegas vereadores. Agradeço e lhe devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Diego e passo a palavra à vereadora senhora Rosane Putão Ferreira Articoff, líder de governo, para que faça a defesa e explanação sobre o projeto de lei oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas aqui presentes, o nosso corpo técnico da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Então, falar um pouquinho sobre
o projeto de lei número 36 de 2025, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a LDO? Né? É um documento que ele estabelece metas e prioridades para a administração pública do ano seguinte. Então, essa LDO é para o ano de 2026. Né? Então, ele orienta a elaboração dessa lei orçamentária anual, que é a LOA, serve como um elo entre o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos, né, de 2026 a 2029. Então, a LDO, o que ela faz? Ela estabelece limites para as despesas, ela possui regras para alterações na legislação tributária e define a política de aplicação de recursos. Como que acontece todo esse processo da LDO? Então, o executivo, quem faz a LDO é o executivo, né, e ele envia o projeto de lei para a Câmara. E daí, o segundo passo é a nossa análise, né? Para isso, nós temos 30 dias, né? Então, ele fica aqui na Câmara de Vereadores no prazo para estudo de 30 dias. Então, conforme o artigo 126 da Lei Orgânica, parágrafo 4º, inciso 2º. Então, nós temos prazo até 30 de setembro para aprovar e mandar de volta para o Executivo. E o passo número 3, daí é a publicação, né? Então, uma vez aprovado, ele torna-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base para a LOA. Então, é um projeto bem extenso, né? Então, ele tem várias páginas, e o pessoal aí, os vereadores que também vão falar sobre isso, podem explicar um pouco melhor, ou podem colocar, aqueles que já foram vereadores, sabem como funciona, podem colocar algumas coisas que de repente eu deixei passar. Mas é interessante colocar que ele tem várias, dentro da lei, né, ele coloca as disposições preliminares no capítulo 1, no capítulo 2, as diretrizes, os objetivos, as metas, no capítulo 3, a estrutura e a organização do orçamento, então toda a apresentação do orçamento municipal. Aí tem também a seção 2, que é o equilíbrio entre receitas e despesas. A seção 3 é dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendida os créditos adicionais destinados ao Poder Legislativo. A seção 4, da disposição sobre novos projetos. Seção 5, transferência de recursos para outros entes. Seção 6, a transferência de recursos para consórcios públicos. Seção 7, as transferências de recursos para setor privado. Seção 9, da transposição, remanejamento e transferência. O capítulo 4 fala sobre as disposições relativas às despesas de caráter continuado. Dentro disso está o aproveitamento da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, as despesas com o pessoal. Capítulo 5, disposições sobre a política tributária do município. Capítulo 6, das disposições sobre a dívida pública municipal. O 7, das metas fiscais. O 8, das disposições finais. Então, aqui tem toda a parte, e depois, essa é a lei, né? Aí vem todos os anexos que correspondem ao que é colocado na lei. Então, aí vai ficar para nós analisarmos aí no prazo de 30 dias. É isso, senhor presidente, agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço a vereadora Rosane, e agora passo a palavra aos líderes de bancada. Inicialmente, passo a palavra ao líder do MDB, Paulo Egídio Sesca, para que se manifeste. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao projeto de lei 036, vai ficar aí, então, 30 dias para a gente estar analisando. Não vejo nenhum problema enquanto a isso. Então, a gente tem esses 30 dias aí para estar estudando, discutindo aqui na casa com os vereadores. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Paulo e passo a palavra ao líder do PL, senhor Vanir Putão, para que se manifeste. Cumprimento o presidente desta casa, em seu nome, meus colegas vereadores, a vereadora Rosane, corpo técnico desta casa,
pessoas que fazem presente nessa sessão aí, a dona Bastiana e a sua família, e a todas as pessoas que nos acompanham aí via redes sociais. Então, nós temos o projeto aí 36, né, que dispõe sobre as diretrizes. Só para entender um pouco melhor, então, o que o município tem de obrigações, né? O projeto, ele mais ou menos é elaborado em cima disso, né, que são segurança, saúde, educação, estradas municipais, e o que ele pretende arrecadar e o que ele pretende gastar em 2026 até 2029. É uma previsão só. Muito difícil, eu já tenho até comentado isso, para a gente tentar fazer uma emenda, porque ele é imprevisível. Ele é um projeto que ele prevê, mas ele pode ser imprevisível também, né? Então, ele traz essa dificuldade. Como as pessoas que acompanham a gestão pública, elas já têm um conhecimento, mas sempre se trabalha nesse projeto com folga. Por isso, nós aqui, vereadores e vereadoras, sabemos que vem aqueles projetos de excesso de arrecadação, que se passa por outra secretaria, justamente para ter essa folga. Porque se você faz um orçamento de gastar tanto e depois gastar mais, compromete o setor público, né? Então é para isso, mas é um projeto que tem uma necessidade, né, para o município, para ele ter se basear em cima disso, e também as ações do município. O que o município quer fazer? Só que se você juntar tudo isso, não tem muito o que investir, sobra muito pouco para você investir, mas é para as obrigações que você tem com o setor público, né? Então, mais ou menos, o projeto é isso, mas ele é extenso, né? Dá para a gente dar uma olhada com carinho também, e também só veio livro por livro de bancada, mas isso não quer dizer que os demais vereadores das bancadas possam pedir e também dar uma olhada, tá? Ele vai ficar à disposição, se alguém quiser, dos vereadores do PL quiserem levar para casa para dar uma olhada, depois traz de volta. E a gente tem 30 dias aí para analisar algumas coisas, mas não, eu confesso que não tem muito o que fazer, tá? É isso aí mesmo. O que vale isso é a experiência de quem está no gestor público. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir e passo a palavra para o líder do PP, vereador Laerte Anivaldo dos Santos, para que se manifeste. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, doutor Udim, doutor Tiago, dona Sebastiana, o Marcelo, a Josi, o público que nos assiste via Facebook, sejam todos bem-vindos. Projeto 36, já bem explicado, bem explanado pela líder do governo, pelos líderes de bancada. É um projeto bem amplo, né? As metas do exercício do prefeito para o exercício de 2026, né? É um projeto de alta complexidade, mas que tem que seguir algumas metas, né? Um planejamento do que será feito no exercício de 2026, então ficará aí por uns dias nessa casa, nas comissões para estudos, né? Como o vereador falou, só os líderes receberam, os líderes de bancada, mas cada um dos vereadores pode estar levando para suas residências, dando uma olhada também, para a gente poder estar discutindo junto nesses projetos, né? Mas é bem explanado já pela líder, então é um projeto bem amplo, que tem várias páginas, que tem que ficar vários dias para a gente estar estudando e estar aprovando este projeto. Seria isso, presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Laerte e deixo a palavra livre aos vereadores que não se manifestaram ainda no pequeno expediente. Mais alguém? Então, assim também, deixando as considerações, né, sobre o projeto de lei de número 36 de 2025, que trata, né, então, da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Então, esse projeto ele é bem extenso, bem complexo, e ficará o tempo necessário para ser estudado, se haver a necessidade de fazer alguma adequação, alguma emenda, né? Cada líder de bancada recebeu esse projeto
e então, assim, consequentemente, se reunirá ou repassará para os demais componentes aí dessa bancada para poder, então, estar estudando esse projeto, né, que trata do orçamento para o próximo ano, de 2026. Né? Então, tudo dentro da normalidade, né, e dúvidas também estamos aí à disposição, né, para contribuir, e com certeza o próprio executivo e todos os departamentos responsáveis de ambos os setores também estão à disposição para qualquer dúvida e qualquer questionamento aí nesse sentido. Assim encerremos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. No grande expediente, eu deixo a palavra livre aos colegas vereadores que queiram se manifestar pelo tempo de até 10 minutos. Vereador Diego Trento Correia com a palavra. Eu só quero passar um alerta para os moradores aqui do município de Água Doce e até quem transita pela nossa cidade nos próximos dias, né? Haja visto que a nossa rua principal, a Avenida Independência, está passando por manutenção, por reparos, né? Estão fazendo uma cobertura ali de asfalto em alguns pontos. Então, queira ou não queira, o trânsito vai ficar um pouco mais lento, então o pessoal comece a transitar com cuidado. E não apenas os condutores, mas também alertar os pedestres, que eles usem as calçadas, as faixas, né? Vamos evitar dor de cabeça, evitar confusão no trânsito, porque às vezes no dia a dia você com a cabeça meia pesada gera uma discussãozinha no trânsito que pode causar uma dor de cabeça mais forte aí, né? Mais para frente. Então é só deixar um alerta mesmo e logo vai terminar as obras ali e tudo certo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e lhe devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Diego e a palavra continua livre. Mais alguém? Vereadora Rosane com a palavra. Gostaria de falar sobre os programas habitacionais, então, que foi comentado na semana passada na Câmara e prontamente a secretária da Assistência Social nos encaminhou. Então, foi falado do programa Casa Catarina, mas ela colocou aqui, e eu vou ler para vocês, sobre os 3 programas que estão em andamento aqui no nosso município. Então, o programa Santa Catarina Mais Moradia. É um programa do governo do estado, né, que ele entrega a casa em parceria com o município, que dá o terreno, incomodato por 10 anos, né. Estamos na fase 2, são 15 casas, sendo 6 no bairro Renascer 1 e 9 no Renascer 2, aí que estão em fase de conclusão. Então, assim, essa semana provavelmente vai sair o edital, conforme ela nos repassou, né, com as regras para inscrição, ficará aberto por 30 dias para que os interessados, mediante a documentação exigida, realizem a inscrição na Secretaria de Assistência Social no setor de habitação. Então, lembrando que aqueles que deram o nome como interessados, ela colocou uma média de mais ou menos uns 270, e as demais pessoas que também têm interesse precisam necessariamente realizar essa inscrição. Então, a previsão de entrega das moradias, segundo o edital, será em dezembro. Então, o processo de seleção será de acordo com os requisitos do edital, né, que vão ser avaliados por comissão designada para esse fim, com aval do Conselho de Habitação do município, que acompanhará os trabalhos. E também ela colocou algo bem interessante aqui que eu gostei e acredito que os vereadores também vão ficar felizes com essa notícia, que a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação encaminhará um ofício para a Câmara de Vereadores, né, para que seja indicado um vereador por bancada para fiscalizar e acompanhar o processo de seleção das famílias. Então, não é dar pitaco, é somente fiscalizar, que é o nosso papel, né. Então, isso é bem interessante e natural, né, que isso aconteça. É bom, né, porque daí vai ter o pessoal da Câmara lá fiscalizando também. Todas as fases de seleção, classificação, recursos serão publicadas no site da Prefeitura, serão feitas as averiguações em loco e documental referentes às informações prestadas
no momento da inscrição. Então, esse que eu falei foi o programa Santa Catarina Mais Moradia. Agora, o programa Casa Catarina. Também é um programa do governo do estado, das casas, né, em parceria com o município, terreno incomodado também por 10 anos, né. O município foi contemplado com 12 casas e a administração municipal está adquirindo terreno urbano no bairro São José para a construção de 9 casas, sendo 3 em outros terrenos de propriedade do município. Então, assim, após a aquisição do terreno, dar-se-á início à licitação para a contratação de empresa para a construção das unidades habitacionais. E após a conclusão das unidades, será lançado edital com os requisitos para classificação. Então, entrega obrigatoriamente também até dezembro de 2026. Esse é 2026. Habitação em comodato por 10 anos para o recebimento da escritura, né? E também tem o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o município foi contemplado agora em agosto, com 20 unidades habitacionais em parceria com o governo federal, né, e o terreno da municipalidade em fase de desmembramento, já local já destinado, né, em até 12 de setembro, o município deverá cadastrar e enviar a proposta de plano de trabalho, que deverão ser aprovados pelo Ministério das Cidades. Então, é uma proposta, né, para ser aprovada. E a Caixa, o plano de trabalho. Então, após essas ações, começarão os trâmites e demais ações para o andamento do programa. Então, esses são os 3 programas que estão em andamento, né, no momento, e ela se colocou também à disposição de todos os vereadores que tiverem alguma dúvida, podem chegar até a secretaria, conversar, né, se tiverem mais alguma dúvida, pedirem, e provavelmente nos próximos dias ela encaminha o ofício aí, conforme for passando o tempo aí fazendo os trâmites. Também gostaria de comentar sobre as reformas ali na avenida, muito bem colocada pelo Diego. As pessoas exigem, pedem, e a gente também, né, busca que seja feitas melhorias, mas também, quando é feita, a gente precisa tomar os devidos cuidados para que não ocorra nenhum acidente, nada. Então, um pouco mais de calma no momento que está passando, sair uns minutinhos antes de casa, né, se programar. Toda reforma, toda manutenção, qualquer coisa que a gente vai fazer, mesmo que na casa da gente, dá um pouco de transtorno. Porém, para as coisas acontecerem, é necessário, né? Então, é isso, senhor presidente, agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço a vereadora Rosane e passo a palavra ao vereador Laerte. Obrigado, presidente. Gostaria de aproveitar este momento para registrar meus parabéns ao nobre colega vereador Diego Trento, que completou mais um ano de vida no último dia 30 de agosto. Diego, além de um parceiro de trabalho comprometido com o bem da nossa cidade e também uma pessoa íntegra, dedicada e sempre aberta ao diálogo. Seu trabalho nesta casa tem sido pautado pelo respeito, pela seriedade e pela busca constante pelas melhorias para a população. Desejo a você, Diego, muita saúde, sabedoria e forças para continuar enfrentando os desafios da vida pública, com esse mesmo espírito de responsabilidade e compromisso que já demonstrou até aqui. Parabéns pelo seu aniversário e que venha muitos anos de realizações, tanto pessoais quanto profissionais. Parabéns. Seria isso, presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Laerte e a palavra continua livre. Vereador Anilton Tonial com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, todos os vereadores, a vereadora, corpo técnico desta casa, o doutor Tiago, o doutor Odin, cumprimento o Marcelo, Bastiana, a Josi e todas as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Aqui já foi bem comentado até esse projeto, só temos esse projeto hoje, projeto 36, aí, que fica em estudo aí por 30 dias. Os vereadores já foi comentado, aí, um orçamento aí para os próximos anos. E também quero dar os parabéns aí ao Diego, muitas felicidades, muitos anos de vida, tudo de bom aí para você. Seria isso, senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Anilton e a palavra continua livre. Vereador Ernesto com a palavra.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a nossa vereadora, a dona Sebastiana e a família, cumprimentar os servidores desta casa e o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vou trazer para a próxima sessão a indicação e o pedido que hoje, infelizmente, não consegui falar com o prefeito, que está em viagem, é de conhecimento de todos os senhores, né, com relação à reforma da cancha de bocha do município. É uma situação que lá precisa de um reparo, existe algumas competições que vão ter até o final do ano, o pessoal está solicitando e pedindo, e em função de que o prefeito não se encontra, eu vou fazer essa indicação para a próxima semana. E tratar do assunto que eu acho que é de extrema importância. Também, senhores vereadores, vocês receberam, nós recebemos aí a questão da mudança aí da suplência, né, a questão da convocação do suplente. Eu confesso que para vocês, para mim, né, e até comentando com vocês, é uma mudança que deixa-se meio preocupante. Principalmente no fato das licenças por problema de saúde, o afastamento por menos de 30 dias, certo? Qual é a preocupação minha? É que se o cidadão receber um atestado que ele tenha que ficar 15 ou 20 dias afastado, certo? Ele vai ficar afastado, não vai ser chamado suplente. Não pode. E nesse caso, lá, na Assembleia Legislativa Estadual Federal Companhia Limitada, não é 7, 9, 11. E aí ocorre a questão aonde vai ficar a vaga, não vai ser chamado suplente. E não estou falando hoje da nossa situação, estou falando da situação de qualquer prefeito, de qualquer governador, certo? Onde o cidadão, dependendo de uma maioria de votação, na ausência de determinados vereadores, vamos dizer assim, acaba-se muitas vezes perdendo ou não legitimando uma coisa que seria de extrema necessidade. Falo isso, senhores, não por causa de vocês, não por causa dos vereadores nossos hoje que está aqui dentro dessa casa. Falo isso por aqueles que, investido de uma sigla partidária e mandado por alguém de fora, o seu voto seja mandado dentro dentro das casas legislativas. É perigoso, certo? De leis serem aprovadas ou não serem aprovadas em função de que o prefeito X é de partido Y ou vice-versa. Então, essa é a minha preocupação. Segundo, vai haver um rodízio menor dos suplentes de todas as bancadas de todos os partidos. Porque o vereador eleito dificilmente vai abrir 4 meses do seu mandato, certo? Ficar ausente dos trabalhos da casa para atender um suplente. É legal? É legal. É moral? É moral. É constitucional? É constitucional. Porém, eu quero ver o que vai acontecer. Certo? Nós temos situações em alguns municípios, onde é 30 dias, municípios vizinhos nossos aqui, 60 dias, municípios onde, né, a própria legislação ou o regimento interno, lei orgânica, define como que é dentro do município. A minha preocupação maior é essa. Se sair um deputado da Câmara Estadual ou um deputado da Câmara Federal, faz diferença em votação? Não. Sai um vereador de uma Câmara Municipal, aonde é 9, aonde é 11, a coisa pode ficar diferenciada. Então, a minha preocupação é essa. Eu acredito que
vamos ter que nos adequar, vamos ter que mexer em regimento interno, vamos ter que mexer em lei orgânica. E aí, senhor presidente, vem a minha colocação. Como vai ser mexido? Certo? Em lei orgânica e também no regimento interno dessa casa, que se aproveite aonde tiver alguns detalhes que ainda necessite de ser feito, mudanças que se aproveite, para daqui a pouco, 30, 40 dias depois, não se ter que fazer novamente outras mudanças para adequações. Então, já que vai ser feito essas mudanças, que é a solicitação, segundo a nossa assessoria jurídica, nós vamos ter que fazer ajustes na lei orgânica e no regimento interno. Então, já aproveitando, né, se faça, talvez com um estudo um pouco mais acelerado, né, essas possíveis mudanças aí que possa ser feita tanto no regimento interno quanto na lei orgânica municipal. Seria isso, senhor presidente? Agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Ernesto e a palavra continua livre. Vereador Paulo Egídio Sesca com a palavra. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Diego pela passagem aí do seu aniversário, né, Diego? Te mandei os parabéns ontem, mas da mesma forma estou te dando os parabéns hoje. Rosane, também, obrigado aí pelas palavras aí e busca das respostas, né? Quanto às casas, comentei na sessão passada a questão dos trabalhos e dos projetos. Hoje veio esse projeto do 36, já bem explicado pelo governo, pela líder do governo, pelos líderes de bancada. Falaram a questão da rua, estão arrumando aí a avenida, né, o asfalto. Então, estão tomando alguns conhecimentos, como foi citado a questão da educação das escolas, né, quer dizer, a segurança também está tendo esse cuidado aí para colocar os guardas ou alguma forma assim nas escolas. E pessoal que aproveitem e olhem aí ao redor das calçadas, aproveitem e cuidem ou melhorem de melhor condições as avenidas, as calçadas aí, onde o pessoal anda. Eu dei uma volta aí na cidade hoje à tarde. A gente já vem falando aí de calçadas desde fevereiro, março, e até agora não foi tomada nenhuma atitude ainda. Calçadas com bastante mato em cima também, das calçadas. Aquela placa que o Ernesto trouxe a foto, passei semana passada, a placa tá lá ainda, né, Ernesto? Acho que ontem que eu moro dessa, eu alugar um guincho, alguma coisa, vamos lá arrumar aquela placa, né? Mas tá lá. Então, o pessoal que toma esse cuidado, atenda esses quesitos que a gente tá cobrando, tá pedindo, a população vem nos cobrar. Comentei também semana passada em off aqui antes da sessão, alguns projetos que a gente aprova, e depois que a gente aprova, algumas situações acaba caindo a ficha depois. Por exemplo, aquele dinheiro que vai vir da Világio Granto, né? Então, 300 e poucos mil, né? Por que a gente não deu atenção lá para a comunidade lá A gente falou tanto em reforma da escola lá dos Três Pinheiros, né? Em melhorar algumas situações de lá. Por que eu não pensei depois que a gente assinou o projeto, esse recurso está disponibilizando na escola, mas agora, felizmente, passou, acho que não tem como reverter isso em prol lá da comunidade. A gente poderia ter feito, era destinado esse dinheiro para eles, lá de cima, né, da comunidade, podia ter a reforma da escola, lá em cima tem o centro de saúde, né, mas enfim, depois que a gente acaba passando despercebido, a gente se toca da situação.
Então, é umas situações um pouquinho mais delicadas. Mas estamos aí para os erros e acertos, né? É por aí o caminho. Tem muita coisa ainda para ser arrumada. Então, a gente pede aí para o governo dar uma atenção, né? Então, seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra aí. Agradeço ao vereador Paulo e passo a palavra ao vereador Diego Zenatti Zanini. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Rosane, aos servidores desta casa, ao público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. A respeito do projeto 36 da LDO do ano 2026, ele vai ficar para estudo. Na verdade, essa LDO já está conosco faz um bom tempo e agora foi pedido os 30 dias aí. Vamos estudar e vamos dar o parecer. Parabenizar ao aniversário do vereador Diego, né? Muitas felicidades, muito sucesso. Parabenizar também as manutenções aí na avenida, a cidade, a gente já estava recebendo reclamações de quem vem de fora, né? Chegando na cidade com buracos, né? Então acredito que vai ser todos resolvidos. Algumas lombadas, algumas modificações aí, logo também vai ser feitas as sinalizações novas. A vereadora Rosane, pelas informações da casa, já tinha também trazido isso para a sessão, a vereadora já passou, né? É muito interessante para a nossa cidade, tem muitas famílias que precisam dessas casas, né? Então elas que se inscrevam, agora apresentem as documentações. A respeito das seguranças das escolas também, eu tinha feito a indicativa, fui atrás de informação, né, com outras secretárias dos municípios que já fazem, né, conversando com a secretária Giovana também, ela está empenhada nessa parte, estão fazendo o estudo, né, não é da noite para o dia que vai ser resolvido isso, né, tem que fazer todo um planejamento, e a gente vai conseguir resolver esse problema das escolas. Tem o problema dessa placa também, que é cabimento do CIE, né, e não é do município, então a gente tem que continuar cobrando, né? E a parte da Világio Grande, que o vereador falou, eu tive uma informação aí, como que a gente vai cobrar recursos para fora, se a antiga administração, eu não vou te falar o valor bem certo, mas eles iam receber 40 mil, alguma coisa assim. Eu vou procurar a informação. A atual administração renegociou para esse valor, para melhorar, né? E vai ser destinado para as casas mesmo, né? Já vem já certo por causa como veio no projeto, né? Foi apresentado para nós aí, os vereadores que estudaram e aprovaram é porque leram, né? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Diego e passo a palavra ao vereador Vanir Putão. Muito bem. Em primeiro lugar, parabenizar então o Diego aí pela passagem de mais um ano de vida, né, Diego? Que venha muitos ainda, né? Confesso que também me preocupou essa questão da suplência, tá? Me preocupou também. Eu também estava fazendo essa análise que você fez, Ernesto. Por quê? Hoje o Theo estava disposto e preparado para dar para um suplente assumir. E, de cara, recebemos essa notícia. Isso preocupa mesmo, é bem verdade. Porque nós aqui na Câmara do Vereador, nós temos em 9, tá? Tem outros que tem 11. E às vezes tem 4 de um lado, 4 do outro. Quem decide é o presidente. Vem um projeto importante e vamos ficar 4-4 e quem que vai decidir. Então eu imagino ainda que vai ter mudanças nisso. Eu acredito que sim, eu acho que vai ter, porque são umas leis que se impõem e depois vão ser discutidas e o Estado mesmo pede uma revisão, a Associação dos Vereadores, né, para se fazer essa revisão, porque ela é preocupante. E sem dizer que o suplente é o que ajuda a eleger os vereadores que são eleitos. Ele também entra com seus votos.
Ele também entra e ajuda o prefeito. E é muito difícil para um vereador eleito ceder 120 dias. É muito longo o prazo, né? Então, eu acredito que deva ser revisto isso, espero que deva ser revisto isso, porque ele é preocupante mesmo, ele é preocupante, tá? Mas vamos aguardar mais uns dias para ver, porque ele é muito recente ainda, e bem que fez aqui a Câmara de Vereadores aqui da Água Doce tomar essa iniciativa de pôr a lei. Depois, se mudar, vamos mudar lá para frente e não vai ter problema nenhum, né? O suplente volta a assumir. Quanto, Paulo, ao projeto que você comentou, eu já tenho me pronunciado nesta casa a respeito disso, que a gente tem que cuidar. E às vezes não é porque a gente quer dar contra um companheiro da gente, uma companheira, um vereador, uma vereadora aqui presente, mas que a gente preste bastante atenção até nas indicações que a gente manda, tá? Porque às vezes a gente pensa que ela é legal, que ela está tudo certo, e às vezes não está certo, tem algumas coisas erradas. Então, sempre quando tem, você fala, não fala para criticar, mas fala para tentar ajustar ela, para ser melhor, mesmo que seja uma indicação. Mas é importante que você faça isso, tá? É muito importante. E aquele projeto é bem lembrado, tá? Que lá na Világio Grande, e às vezes, muitas vezes eu falo aqui, eu não falo dos vereadores que são recém-eleitos ou eleitos pela primeira vez, mas sabe se aquele projeto foi votado a parte contra aqui, tá? Inclusive foi denunciado, e eu falo em denúncia, eu não falo com maldade de denúncia, eu acho que a denúncia faz parte, entendeu? Mesmo que às vezes ela não atinja o objetivo, é que a pessoa que pense, que acha que deve fazer a denúncia, mas ela é importante. Se a pessoa ela acha que não está certo, aonde é que ela vai procurar? Ela vai procurar no TET ou no vereador adversário? Não, ela vai procurar uma lei maior, né? Então ela não deixa de ser, é uma parte legal também a denúncia. Se tem sucesso ou não tem, não existe problema, mas ao menos se tira essa dúvida, né? E agora está dando retorno, né? Inclusive, Paulo, você sabe que foi uma emenda do Cubalcini lá, e lá tem um grande projeto para Água Doce, que vocês vão ver, que está acontecendo, né? E está dando já um retorno financeiro. Me preocupa um pouquinho, porque aquele dia que veio o projeto, lá é um terreno, pelo que eu entendo, é um terreno que foi dado para, que já se passou, já se aprovou e não tem problema nenhum, né? Porque provavelmente a empresa que quer fazer esse investimento lá não queria que o setor público tivesse envolvimento no meio, né? Mas se uma hora o setor público quiser, mudando de administração, ele quer ir lá e colocar um posto de saúde, coisa e tal, ele não tem direito, porque ele não tem terreno, né? Então tem isso. Porque sai um loteamento, sai alguma coisa, já é destinado parte para o poder público colocar alguma coisa que tem, já é de obrigação isso, tá? Então ele é bem importante, e bem importante também que a gente às vezes é falha da gente mesmo, Paulo, de não analisar o que a gente vota, né? Ou às vezes não pensar direito, o pensamento vem depois, mas é importante que a gente tenha esse tipo de conversa, porque é esse tipo de conversa que você vai melhorando cada dia mais. A tua atuação aqui na vereança é ver o que está errado, o que está certo, né? Às vezes uma boa crítica ela é bastante válida, ela ajuda, ela não vem atrapalhar e não vem prejudicar ninguém. Ela só vem a ajudar, com certeza. Então ela é muito importante também, tá? Quanto as casas aí que a líder do governo trouxe, é importante isso também, né? Com certeza, todas essas coisas têm que ser analisado e tem que ter um enquadramento das pessoas, né? Para ter essas casas aí. Eu confesso para vocês que para mim, não falo de quem vai ganhar e nem sei quem que vai ganhar, mas eu acho que as casas não deviam ser dadas. Tudo que é ganhado parece que não é bem aproveitado, sabe? Ou não é bem cuidado. E todo mundo tem as mesmas qualidades.
Todos nós temos. Uns têm um pouco mais de poder, mais de sabedoria, é mais inteligente, não sei o que lá, mas todo mundo tem 2 mãos para ganhar, entendeu? Às vezes, facilitar um pagamento, eu concordo, eu acho que é a coisa mais certa que tem, facilitar o pagamento, mas que a pessoa consiga pagar com dificuldade, porque ela valoriza aquilo que veio, sabe? A maior valorização da gente é quando você consegue comprar alguma coisa, nem que seja em 50 pagamentos, mas quando você termina de pagar aquela glória. E às vezes você ganha e não é. Mas enfim, é os programas do governo, e aqui não tem o que fazer, tem que acompanhar. Mas eu fico contente com isso, que está bem organizado, e é assim que precisa ser. E de verdade, por muitas vezes aqui a gente é criticado, mas eu estou aqui para ajudar. Eu quero que a Água Doce cresça, eu quero que a Água Doce vá para frente, eu quero que o governador do nosso partido mande recurso para a Água Doce, está mandando, e a gente, através de outras pessoas, estão pedindo. É isso que a gente quer. O município da Água Doce vai para frente, ele precisa, ele não pode parar mesmo, né? E com certeza, quem está aí na gestão, vocês sabem que fazer gestão no município não é muito fácil, tá? Às vezes, quando você vai para a eleição, te empolga e você diz assim, não, mas agora a coisa, vamos mudar. Não muda muita coisa, gente, né? Pode mudar a forma, pode mudar uma lei, mas não muda muita coisa. É um segmento que você tem que ter, e aquilo que nós vamos votar daqui, temos separado 30 dias, é um orçamento que você tem, aquele ganha, e depois você busca fora, porque senão não vai para frente, né? Então, mais do que nunca, a gente torce que a Água Doce desenvolva, e que nós fizemos parte desse desenvolvimento. Cada um de nós tem uma parte de pessoas que já passaram, pessoas que fizeram errado, gestores que fizeram errado, mas gestores que fizeram certo, mas não erraram porque quiseram errar. É o momento que o Paulo falou do projeto. Às vezes a gente vota, não pensa que ele podia ser melhor aproveitado em outro lugar, né? Ou aproveitado ele em outro lugar. E é o momento. Mas vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir. Então, todos os vereadores já fizeram a manifestação. O vereador Ernesto foi citado, então tem direito aos seus 2 minutos. Senhor presidente, o vereador Paulo falou, o Diego, certo? Eu só gostaria que... Eu acho que nós vamos ter que fazer esse ajuste da placa por insistência, né? Porque desde que foi feita a solicitação, agora esse dia foi pedido a respeito do trevo, então vamos ter que reencaminhar talvez uma vez por semana, e aí pode ser que o responsável crie vergonha na cara e arrume aquela placa que um monte de gente está tendo problema, né? Inclusive o vereador Vanir teve problema essa semana, né, vereador? Em função da placa, porque uma cegonha, certo, desviou a placa que está torta lá e baixa, e quase acabou acontecendo um acidente. Então, é preocupante. Volto, senhor presidente, solicitava ao senhoria que encaminhe novamente o expediente ao CI e que coloque dessa situação. Que vamos ter que esperar acontecer uma morte ou acontecer um acidente, né, para depois ser resolvido o problema? Então, seria isso, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. E antes de encerrar, só gostaria de dizer, né, parabéns, Diego. Me perdoe que eu esqueci durante a minha fala. Né, Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Ernesto. O vereador Paulo também foi citado, tem direito aos 2 minutos. Obrigado, presidente. Reforçando a conversa do Ernesto, exatamente, Ernesto, acho que a gente está aí para isso, para cobrar exatamente isso, né? Quanto ao nosso projeto que a gente votou lá da Világio Grando, a gente está aqui para justamente acertar ou ter algum erro. E nesses projetos é interessante a gente estar discutindo. A gente acaba sendo um pouco crítico, mas é uma crítica construtiva, né, Tete? É isso que é interesse. Né? Então, quando a população nos cobra, nos procura, é justamente para isso, para a gente estar aqui
defendendo as ideias deles, as nossas ideias e tentando ajudar o Poder Executivo. Eu não sei se posso falar da bocha ali ainda ou não. Não? Então tá bom. Seria isso, presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço o vereador Paulo. Então, todos os vereadores já se manifestaram. E agora, nesse momento, também eu passarei esta presidência para o meu vice-presidente Laerte e estarei fazendo uso da palavra como vereador. Obrigado, eu assumo a presidência e deixo a palavra contigo até 10 minutos, vereador Jorge. Obrigado, presidente em exercício Laerte. Então, eu vou trazer algumas informações bem importantes para o grupo aqui da Edilidade, ao público que nos assiste, também os que estão nos acompanhando via rede social. Então, começando sobre a questão aí das denúncias, né? As denúncias aí que foram feitas contra esta casa, né? Então, por parte de um ex-servidor da gestão passada, né? E segundo informações que já tivemos, intermediada por algumas pessoas, né, que fizeram parte da própria gestão por ali adiante, né? Então, tivemos mais uma denúncia, né, em que respondemos, né, junto com a nossa equipe técnica aqui desta casa, né? Então, que nós temos aí uma boa equipe, né, bem preparada, bem conceituada, respondendo desta vez uma denúncia, né, que então houve o indeferimento por parte do promotor, né, Jorge Eduardo Hoffmann, relativo então ao seguinte: notícia de fato de número 01 de 2025, 00036644, dígito 5, objeto: apurar eventual irregularidade relacionada ao contrato número 08 de 2025 da Câmara de Vereadores de Água Doce, em razão de suposta violação da concorrência na inexigibilidade de licitação para locação de imóvel do senhor Vomar Belan. Noticiante: fiquem muito atentos. Rafael Fernando Liskevink, esse é o denunciante. Noticiado: Câmara de Vereadores do município de Água Doce, Santa Catarina. Então, estaremos fazendo a leitura, né, do parecer aí, do relato do nosso promotor de justiça, né, em que todos os documentos foram apresentados, todos os documentos que igualmente estão postados no portal de transparência, né? Então, durante todo o trâmite, né? Então, na sequência já é publicado aí, né? E com total transparência, de livre acesso a qualquer cidadão, a qualquer vereador e por ali afora. Então, lendo a resposta, é o relato. Verifica-se que a contratação em exame amolda-se à hipótese prevista no artigo 74, inciso 5º, da Lei nº 14.133, de 2021, que admite a inexigibilidade de licitação para a locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, desde que observados os requisitos: avaliação prévia do bem, estado de conservação, dos custos de adaptação e do prazo de amortização dos investimentos, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis, e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel e evidenciem vantagem para a administração. O procedimento administrativo que originou o contrato, de número 08 de 2025, contém documentos de formalização de demanda, né, o TFD, número 009 de 2025, estudo técnico preliminar, ETP, termo de referência, formulário de pesquisa de preços,
parecer contábil e parecer jurídico, todos fundamentando a opção pela contratação direta. Avaliação prévia elaborada por empresa habilitada, Horizonte Engenharia e Topografia, PL número 7 de 2025, fixou o valor de mercado do aluguel em R$ 5.700, enquanto o contrato celebrado foi de R$ 5.650, valor inferior ao laudo e ao aluguel anteriormente pago pela prefeitura, né, que era maior. Quanto à certificação da inexistência de imóveis públicos adequados, o termo de referência registra expressamente que a opção pelo imóvel em questão se deu pela ausência de espaços públicos disponíveis para abrigar a estrutura dos serviços que compõem a Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, folha número 87. A singularidade do imóvel foi demonstrada especialmente com base em 3 fatores: localização central, em área de fácil acesso e próxima a serviços essenciais, estrutura física adequada para a instalação do plenário, gabinetes, setores administrativos e salas de reunião, com acessibilidade por elevador e sanitário adaptado, metragem útil de 271 metros quadrados, com área de garagem e área comuns, compatível com as demandas do Legislativo. Ainda o histórico de utilização anterior pelo próprio município para fins institucionais reforça a adequação do uso pretendido. Por fim, verificou-se a urgência da contratação que decorreu do ofício número 102 de 2025 do prefeito de Água Doce, requisitando a desocupação da antiga sede da Câmara, situada no térreo da Prefeitura, no prazo de 30 dias. Tal circunstância foi considerada no estudo técnico preliminar e no parecer jurídico, que reconheceram a necessidade de garantir continuidade imediata das atividades legislativas. Logo, a possibilidade de ocupação imediata também pode ser considerada como elemento que demonstra a singularidade do imóvel e a vantagem para a administração. As alegações de direcionamento e favorecimento político não se verificaram. O proprietário do imóvel, conforme a declaração constante nos autos e contextualizado pelo presidente da Câmara de Vereadores, é filiado ao partido integrante de coligação adversária à atual gestão do Poder Executivo. Ademais, não houve demonstração de sobrepreço, superfaturamento ou violação a princípios administrativos, mas sim a comprovação por documentos e pareceres técnicos de que a contratação atendeu aos critérios legais e de interesse público. Também é pertinente destacar que o representante não indicou outro imóvel que estivesse vago à época e possuísse condições iguais ou melhores para sediar a Câmara de Vereadores de Água Doce. Desse modo, verificado que a contratação observou os requisitos do artigo 74 da Lei nº 14.133 de 2021, não havendo um lastro probatório mínimo a fomentar o início das investigações e nem indícios claros de que a conduta configura lesão ao interesse tutelado pelo Ministério Público. Então, indefiro o pedido de instauração da investigação nos termos do artigo 7º, inciso 1º do auto número 395 de 2018, PJG. Cientifique-se o noticiante a teor do disposto do artigo 7º, parágrafo 1º do auto número 395 de 2018, informando seu prazo recursal. Certifique-se a Câmara de Vereadores de Água Doce. Após, remeta-se os autos ao arquivo sem necessidade de remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, a teor do disposto do artigo 6º do auto 395/2018 PJG. Joaçaba, 12 de agosto de 2025, Jorge Eduardo Hoffmann, promotor de justiça. Então, só para deixar bem claro, né, a quem está nos ouvindo, então, tivemos mais um indeferimento por parte do Ministério Público, né, do nosso promotor, né,
estando tudo dentro da legalidade, dentro da transparência, né, possível, né, com a equipe técnica aí sempre nos auxiliando, ao qual quero mais uma vez agradecer muito ao Dr. Odin, ao Dr. Tiago, a assessora Vanessa e a contadora Nilza, né, que sempre estão nos acompanhando e nos auxiliando nessas questões, né. Pena a perca de tempo, né, dos nossos servidores para responder aí denúncias, né, sem fundamento algum, né. Então, só para a população ficar sabendo também, né, que o denunciante é o Rafael Fernando Liesquevink, ex-assessor, né, de imprensa aí da prefeitura, né, da gestão passada. Então, é isso que nós estamos aí enfrentando, mas está aí respondido. Os vereadores que quiserem cópia está à disposição aí na secretaria desta casa. Era isso, presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra. Obrigado ao vereador Jorge e lhe passo a presidência de volta desta casa para a continuação dos trabalhos. Agradeço, presidente exercício Laerte, então dando continuidade, fazendo minhas considerações na condição de presidente. Então, falando um pouco a respeito dos assuntos, né, durante a sessão de hoje, então levantados, assuntos bem importantes, né, a questão da placa, ali que foi falado, né, essa placa está ali nas proximidades aí da ponte, né, do trevo, que dá acesso aí a Catanduvas, né, para melhor entender, compete ao Estado, Secretaria de Estado de Infraestrutura. Então, estaremos, a pedido dos vereadores, pela quarta vez, encaminhando esse expediente, né, nesse sentido. Infelizmente, até o momento, não fomos atendidos, mas eu vejo assim que, se nós for fazer, eu acho que uma força-tarefa, e nós contratarmos aí um caminhão aí com muque ou guincho, e nós fazer e resolver isso, acho que até fica melhor, porque já tornou-se até vergonhoso, né, tratando-se da questão de segurança pública, né, então, não ser atendido, né, nem sequer vir uma resposta por parte desse órgão para esta casa. Então, eu acho que também já passou dos limites, né, vejo assim que é um assunto aí já comentado por tantas vezes e nada foi feito. Então, sobre o assunto falado da questão lá desse recurso, né? Então, por parte aí da questão do condomínio lá, habitacional, lá na vinícola, né? Deixar bem claro que na administração passada tinham acertado com o proprietário dessa empresa por um valor de R$ 44.500, né, para pagar aí para o poder público, né, então que isso é tudo dentro do trâmite, né, e da legalidade possível quando se torna, então, condomínio ou se faz algum loteamento ou algo nesse sentido, e dizer que a atual administração conseguiu aí negociar por R$ 370 mil, né, então, creio que foi uma boa negociação por parte da atual administração, né? Deu uma diferença, considero grande, de valores, né? Anteriormente com agora. O valor esse que será investido na aquisição de um terreno público para, então, construção de parte dessas casas que vem através aí do projeto Casa Catarina, que irá beneficiar, com certeza, várias famílias. Estão à espera, né, um verdadeiro sonho de ter uma casa própria, uma moradia digna e própria, né, então terá essa oportunidade de estar participando desse edital, né, creio que esse valor é bem investido, muito bem investido, porque é pelo bem dessas pessoas mais humildes, de baixo poder aquisitivo, né, que terão, então, a oportunidade de participar do edital, e quem lá se enquadrar, né, vai estar, então, tendo sua casa própria. Esse edital, então, ele estará aberto
né, e para eles apresentar toda a documentação necessária, requisitada, né. Então, todos que fizeram a inscrição vão ser comunicados também para comparecerem até o setor, né, lá da assistência social, a diretoria de habitação, enfim, para então apresentar essa documentação. E depois será avaliado por uma comissão, né, que definirá. Não vai ser prefeito, não vai ser vice-prefeito, não vai ser secretária, não vai ser vereadores que vão decidir. É a comissão que avaliará e conforme o enquadramento, então, vai ser então concedido a tal moradia, né? Só para deixar bem claro, né, também para quem está nos acompanhando e para repassar essa informação, né, para nossa população, quem está aqui presente. Sobre a questão das melhorias aí nas ruas, bem colocado aí pelo colega vereador Diego, né? Então, às vezes causa um pequeno transtorno, né? Toda obra ocasiona um transtorno, né? Quando está se fazendo ou se mexendo com alguma coisa, vai dar transtorno, mas é pelo bem, né? Depois, então, com certeza, todas essas partes críticas das ruas das cidades, então, estão incluídas e estarão recebendo essas melhorias, que se fazem muito necessárias, principalmente aí na nossa avenida central, aí é o cartão postal, e as demais ruas, né? Nós tivemos o caso aqui, na rua Frei Silvano, aqui ao lado aí da nossa casa, aqui também, né? Então, da nossa Câmara, também já recebeu essas melhorias, a mudança da lombada por uma faixa de elevação, com certeza é pelo melhor, né? Então, logo estará, né, sendo resolvido e ficará melhor, né? Também, com relação, temos aí pedido de lombada aí na linha Macanhã, né? Então, por parte de um internauta aí, a dona Gelsi pediu, né? Então, também será levado a conhecimento aí da Comissão de Trânsito para, então, estar resolvendo, né, essa situação e avaliando também esse caso, né? Aproveitar também para parabenizar o colega vereador Diego Trento Correia pelo aniversário, né, no último dia 30, sábado, né? Então, completou aí mais um ano de vida. Desejo saúde, sucesso, felicidade e continue sempre sendo, né, essa pessoa aí parceira, maravilhosa e sempre pensando e prezando pelo bem e pelo melhor da nossa população. Com certeza aí, Diego, continue nesse ritmo aí, pensamento diferente, né, e sempre pensando pelo melhor. Continue aí traçando esse caminho aí que você vai longe e conte conosco aí, tá? Que Deus te ilumine e te abençoe sempre. Também aproveitar para parabenizar o nosso time da CME de Água Doce, que participou aí do campeonato regional na cidade de Catanduvas, né? Então, não ficou campeão, mas vice-campeão. O vereador Anilton também esteve lá, né? Esteve lá por uma oportunidade, estivemos acompanhando a equipe, né? Então, foi um grande jogo, né? Durante o jogo, empate 2-2 e a decisão foi para os pênaltis. E daí, infelizmente, o nosso time acabou perdendo. Mas estão de parabéns, né? Alcançaram o segundo lugar ao regional adulto, né? Então, a CME, sendo representada, né, na cidade de Catanduvas. Parabéns a todos os atletas, a todos os envolvidos, Comissão Municipal de Esporte, Administração Municipal, estão todos de parabéns, né? Então, assim nós encerramos o grande expediente e passamos para a ordem do dia. Para o projeto de lei de número 36 de 2025, de 29 de agosto de 2025, o qual tem por assunto: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2026, de autoria do senhor Giovanni Luiz Brandalize, prefeito municipal. Eu baixo as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão ordinária e convoco todos os vereadores e vereadora para a sessão ordinária que será realizada no dia 8 de setembro de 2025, às 19 horas, salvo convocação extraordinária. Boa noite a todos e tenham uma ótima semana.